Bom, aqui quem fala é o Williams. Vamos começar a segunda parte da eletrônica analógica de conceitos básicos. Na última aula, falamos sobre os semicondutores, um conceito básico, uma introduçãozinha do porquê a gente utiliza o átomo de silício para compor esses meus componentes eletrônicos. Agora nós vamos falar uma divisão deles, dos semicondutores intrínsecos e dos semicondutores extrínsecos. Semicondutor intrínseco, vamos resumir ele chamando como se ele fosse puro. Semicondutor, ele vai ser puro. Como assim puro? Sabe que o silício, na sua última camada, ele vai ter 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. E desses silícios aqui, ó, deixa eu apresentar eles aqui. Esses silícios, vamos dizer que aqui continua, para cá também continua, aí vai continuando aqui. É porque esse aqui vai ser os silícios, vai ser as ligações somente com átomos de silícios. Essas ligações vão ser feitas formando uma ligação covalente. O que é ligação covalente? Ligação covalente é o empréstimo de elétrons. Então, cada ligação aqui dos átomos de silício com o átomo de silício, eles vão emprestar um elétron para o outro. Lembrando que a camada de valência deles, eles possuem somente 4 elétrons. Então, esse silício aqui, ó, na camada de valência dele, ele vai ter 4 elétrons somente. 1, 2, 3, 4. Mas como ele está fazendo ligações covalentes com esses silícios aqui ao redor dele, esses outros silícios vão compartilhar os elétrons. Se ele tinha 4, então agora ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. E daí que vem aquela regra, a regra do octeto. Regra do octeto. A regra do octeto quer dizer que cada silício ele vai se estabilizar quando ele estiver 8 elétrons na sua camada, ele vai estar estável. Como lá nos gases nobres. Os gases nobres eles têm 8 elétrons na sua última camada, por isso que eles são estáveis. Isso aqui vai formar o cristal cristalino. Cristalino. Quando vir falar cristalinos, é quando eu tenho um composto fazendo ligações covalentes entre si, formando um cristal covalente. Esse modelo aqui é o semicondutor intrínseco, que é o semicondutor intrínseco puro, porque só tem átomo de silício. Já os semicondutores extrínsecos, eles podem ser dois nomes, dopagem e impurezas. Como assim dopagem? Denomina-se dopagem o processo de adicionar impurezas ao cristal. Então, se eu adicionar impurezas a esse cristal cristalino aqui, eu vou ter uma dopagem, que vamos ver uma diferenciação de dopagem. Dopagem do tipo P e dopagem do tipo N. Que vai ter esses dois tipos aqui, ó. Tipo P e tipo N. É bem simples, não tem muito mistério sobre esses tipos de dopagem. Então, quem são essas impurezas? Essas impurezas é quando eu adicionar nesse meu cristalino impurezas pentavalentes ou tetravalentes. Trivalentes, né? Pentavalentes ou trivalentes. Quem são? Eu citei somente alguns aqui, alguns átomos de pentavalentes. O antimônio, o arsênio e o fósforo.
trivalentes. Temos o boro, o alumínio e o galho. Se vocês pegarem a tabela periódica, vocês vão encontrar lá. Esse aqui ele vai estar na família 5A. Família 5A. E esse aqui ele vai estar na família 3A. Beleza, beleza. Então, se eu pegar aqui, tirar esse meu átomo aqui, ó, de silício, pegar e tirar esse átomo de silício e colocar um átomo pentavalente, por exemplo, o antimônio ou o arsênio. Por que pentavalente? Na camada de valência, que é a última camada dele, vai ter 5 elétrons. 5 elétrons vai ter. Então, se eu pegar o arsênio, aqui eu vou ter... Aqui vai ter os elétrons do silício. Aí ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai fazer ligações, né? Normal aqui, fazer outra ligação covalente aqui, outra ligação covalente aqui. Esse elétron fazer com outro elétron aqui, do outro silício aqui, mas só que aqui, como ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, e ele vai estar compartilhando com os outros silícios, vai ficar sobrando um elétron, vai ficar flutuando esse elétron, podemos dizer assim. E isso vai dar um nome de dopagem, dopagem do cristal tipo N. Então, quando a gente adiciona uma impureza pentavalente com átomos que possuem 5 elétrons na sua camada de valência, nós dizemos que eles formam a dopagem do cristal tipo N, né? Isso. Tipo N. Dopagem do cristal tipo N. E agora, se eu tirar esse arsênio aqui, deixa eu botar aqui outro. Agora eu vou botar um trivalente. Trivalente eu vou botar o boro. Pegar o boro. O boro ele vai ter 3 elétrons. 3 aqui. Então ele vai fazer um aqui, uma ligação aqui e a outra ligação para cá. Só que esse elétron aqui de cima aqui do silício, ele não vai fazer ligação. Então esse aqui que ia fazer ligação com um elétron que era para ter aqui, ele não vai fazer. E vai ficar a gente chama isso de lacuna. Lacuna. Dá o nome desse espacinho de lacuna. É como se fosse falta de um elétron. Se está na falta de um elétron, ele fica positivo. Entenda como se fosse um positivo. Lá como se fossem os cátions e os ânions. Os ânions com excesso de elétrons ficam negativos. Os cátions que estão com falta de elétrons ficam positivos. É a mesma coisa que a ideia. Esse aqui é tipo N. N pensa que vem de negativo. N de negativo. Por que negativo? Porque ele está com excesso de elétrons. Quem são esses que estão com excesso de elétrons? São os pentavalentes. E os trivalentes eles vão ter as lacunas. Se tem lacuna, pensa que eles estão com falta de elétrons. Então vai ser dopagem do cristal tipo P. Bem simples, muito fácil e não tem mistério. Esses são os dois tipos de dopagem. Na próxima videoaula nós vamos fazer a junção PN. Como a gente vai formar essa junção PN e como vai ser aquela barreira que ele vai formar para, por exemplo, na formação de um diodo, se ele vai estar conduzindo ou se ele vai estar em aberto. A gente vai aprender isso na próxima videoaula, beleza?